5 de julho de 2024, Filipil 35. Felipe, é com você. Saudações ursalinas! Sexta de preceita. Mais esperado do que o final de semana, mais esperado do que o salário na conta, mais esperado do que o contato do crush, ou da crush, ou de crush, o que você quer achar melhor. Chegou ela, a sexta-feira. E para passarmos bem, trago para a gente refletir um pouco um provérbio árabe. Instrui o homem e estarás a instruir um indivíduo. Instrui uma mulher e estarás a instruir uma nação. Ei, mulherada, enche a bola de vocês, né? Mas é bom para a gente também entender que esse sexismo e esse machismo e essa misoginia precisam acabar. E precisamos aprender a lidar com essas diferenças para nosso favor. Entender que esse mundo dominado pelos machos brancos héteros cis tem que diminuir, tem que acabar. E a gente precisa superar essas diferenças para que possamos realmente produzir um mundo melhor. Senão, a gente vai continuar nessa pasmaceira e essa dificuldade para lidar com coisas básicas. Hoje é dia de quê? E falando em empoderamento feminino, hoje é Dia Mundial do Biquíni, lançado em 5 de julho de 1946. O modelo que foi criado nesse dia foi pelo designer francês Louis Réard, que batizou essa peça dupla em referência ao atol de Bikini, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico usado como local de testes para as primeiras bombas atômicas após o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, estudos apontam que na antiguidade, lá na civilização romana, mulheres utilizavam material semelhante para a prática esportiva. Segundo a professora de História da Moda, Laura Ferraza, o biquíni tem uma importância histórica na luta pela liberdade das mulheres, já que esse desnudamento do corpo feminino aconteceu de forma gradual, primeiramente nas praias e locais de lazer, permitindo às mulheres mostrá-los ou não com esses trajes. Por outro lado, há também um jogo delicado sobre quem pode ou não usar biquíni, como se isso fosse algo da conta das outras pessoas, como a valorização dos corpos magros e, é claro, um estímulo à chamada gordofobia. Sextou, preceitou. De acordo com o dicionário Aurélio, empoderamento é a ação de tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre alguma coisa. Por exemplo, processo de empoderamento das classes desfavorecidas. O dicionário também oferece uma extensão deste conceito, caracterizando-o como gíria. Dizer que passa a ter o domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito, dando, por exemplo, o empoderamento das mulheres. Numa sociedade em que o ápice do poder fica nas mãos de pessoas brancas, masculinas, heterossexuais, cisgênero, rico, urbano, sem nenhum tipo de deficiência física ou mental, cristã, nós temos diversas vertentes para falar de empoderamento, no sentido de estimular as pessoas a não se sentirem menosprezadas por não estar incluídas nesse padrão que a nossa sociedade cunhou como sendo de ideal, sendo que cada ser humano tem suas limitações independentemente das condições em que se estejam vivendo. Daí a gente tem toda uma campanha para empoderamento feminino, empoderamento das pessoas LGBTQIAPN+, e também empoderamento não somente negro, mas também indígena atualmente. E podemos incluir aí não somente essas populações, como também a questão das pessoas gordas, como também as pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, seja aquela que nós atualmente temos ouvido como pessoas neurodivergentes, como o caso de autistas, por exemplo. Ainda que alguns casos sejam pontuais, especialmente em se tratando de mídia,
É importante que todas as pessoas se sintam com condições de seguir adiante e ter direito a uma cidadania plena, que acredito ser esse o principal objetivo do empoderamento. Mais do que uma causa, como diriam algumas pessoas, socialista, ela é uma causa, antes de mais nada, de humanidade e que dentro do capitalismo tem sido capturado no sentido de não somente oferecer espaço para essas pessoas para assumir determinados cargos, posições, como por exemplo as ações afirmativas como cotas, como em alguns casos até em condições equivalentes aos chamados capitães do mato de antigamente, porque são pessoas que muitas vezes vão comandar posições que vão interferir e até mesmo massacrar populações periféricas, como tem acontecido, por exemplo, com o chefe do Pentágono, que é negro, e que vem atuando de maneira a continuar uma política genocida promovida pelo Império. Não podemos nos esquecer que toda essa iniciativa é positiva, porém, quando o capitalismo captura esse tipo de estrutura, nós temos tragédias muito delicadas, como por exemplo o fato de não podermos criticar pessoas que estão em determinadas posições de poder por conta de alguma dessas características, o que nos obriga, sim, a adotar posições de crítica sem ser para o lado em que ela está acometida da sua, digamos assim, diferença ou representatividade, seja LGBT, negra, mulher ou qualquer outra, como eu comentei anteriormente. E aí nos obriga a ter esse cuidado para não misturar as estações. E independentemente disso, é importante que todas as pessoas se empoderem e lutem para superar esses desafios. Filipil 35. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. E você? Vai se empoderar como? Ah, sei lá, tô querendo é me desempoderar depois de ouvir tudo isso. Melhor mesmo é abrir espaço para quem é de direito e pode fazer melhor do que eu. Para de palhaçada. Todo mundo pode se empoderar. Só não pode apagar o brilho alheio. Ah, você tem razão. Só não vou me empoderar de biquíni porque não sei o meu número.